João capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 6. João 6, versículo 66. Na verdade, essa mensagem era para ter sido pregada semana passada. Semana passada eu falei sobre livros da culpa. Eu trabalhei culpa, mas eu tinha que definir o que é liberdade no Senhor. Então, o meu objetivo aqui é voltar no tempo e falar sobre liberdade. Talvez uma palavra muito mal compreendida. A liberdade no Evangelho é bem diferente dessa liberdade, esse ideal utópico do que é liberdade. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero ler aqui agora o texto. Isso são palavras de Jesus. Eu vou depois contextualizar. João 6,66, liberdade condicional. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Esse texto, óbvio, ele não começa aqui. Parece que Jesus deu uma de louco, de maluco, mandou todo mundo embora. Não. Esse texto ele tem um contexto bem legal, e ele começa lá no versículo 1, obrigado. Ele começa no versículo 1. Jesus estava na Galileia, e Jesus já estava ganhando notoriedade. No versículo 1 diz que ele partiu, ele estava numa margem da Galileia, ele partiu para outra margem do mar da Galileia. É um lago, um lago, não é um mar de água doce. E ele chega na outra margem, já tinha uma multidão acompanhando ele, a fim de ver os milagres, a fim de ser inclusive abençoado pelos milagres. Eram os sinais que chamavam a atenção de Cristo. Mas Jesus já estava naquele momento de transição, entre chamar o povo para não olhar para o dedo dele, porque o sinal é o dedo, mas que aponta para algum lugar. Tem gente que fica no dedo, tem gente que fica no milagre, tem gente que fica no sinal e faz do dedo o próprio Deus. Mas quando, por exemplo, eu quero ir para o Maracanã ver o Fluminense jogar, aí chega e tem uma placa assim, Maracanã. A placa em si é o meu ponto de chegada? Não, óbvio que não. Eu vou fazer o seguinte: Maracanã vai reto, eu vou, Maracanã vira direito. Quando eu chego no Maracanã, a placa perdeu a sua função. É a mesma coisa. Jesus estava nessa transição do dedo que aponta para o lugar onde se remete. Ele, o Messias, o Deus encarnado, Deus Todo-Poderoso. As pessoas ainda o buscavam por causa do dedo, não buscavam por causa do lugar onde se chega. As pessoas foram para outra margem do rio em função dos milagres que Jesus estava fazendo. Isso foi começando a deixar Jesus irritado. Um Deus da pá virada. O capítulo 6 do João 8 aqui, João capítulo 6 mostra esse Deus da pá virada, que deu um soco na mesa. O que acontece aqui é que a noite vai chegando, Jesus vai pregando as boas novas do reino de Deus, e a noite chega e vai chegando, e os discípulos falam: mestre, despede o povo, para o povo comer aí nos vilarejos, o povo está com fome, então um dia inteiro aí. Jesus falou: não, vamos dar de comer. A gente conhece a história. Jesus separou todo mundo, multiplicou pães e peixes, o povo ficou impressionado, o povo queria fazê-lo rei por causa daquilo, porque curava e enchia a barriga. Que coisa melhor que isso? Não tem, pô. Barriga cheia, saúde para dar e vender, está quase muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Era isso, Jesus, então vamos fazer o cara rei, pô. Ele vai ser o nosso rei. Jesus se esconde por causa disso. Toda tentativa de coroar Jesus aos moldes de Roma, aos moldes da terra, Jesus fugiu. Falou: não, eu não sou rei de acordo com o que vocês estão pensando. E ele foge daquela realidade. E anoitecer, os discípulos pegam o caminho de casa, botam no barco e vão em direção à casa. Jesus fica. E a gente conhece a história. Vem uma tempestade, mas Jesus passa por eles andando pelas águas. Nossa, é uma assombração. Não, calma, sou eu. Jesus acalma o mar e eles chegam do outro lado. Quando eles chegam do outro lado do rio, já tem uma multidão lá, já vinha atrás porque viram que Jesus não estava lá. E aqui
Jesus começa o seu discurso ácido. O discurso ácido de Jesus começa dizendo assim, no versículo 26, Jesus diz assim: vocês estão me procurando, mas não estão entendendo o que eu sou. O que vocês querem é pão. Vocês querem é pão. Vocês querem o que eu posso dar. Vocês querem cura. Vocês não querem quem eu sou e nem o que eu faço. Vocês não querem quem eu sou o próprio Deus, eu sou o Filho de Deus. Vocês não querem abarcar a realidade do Evangelho, do Reino de Deus. Vocês querem apenas o que eu posso dar para vocês. Jesus falou claramente: eu sou o Messias. Vocês precisam acreditar nisso. Vocês querem pão? E Jesus diz um pouco mais abaixo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando ali que esse pão que você vai comer, você vai voltar a ter fome. Eu sou o pão vivo. Aí Jesus começa a falar: eu sou aquele que Moisés disse que era. A luz de Moisés, eu sou o legislador. O povo falou assim: Moisés, tá bom. Eu sou o rei, igual a Davi, que veio esmagar a cabeça da serpente. Pô, mas Davi foi um grande rei. Tá bom, tudo bem. Não, mas eu vim aqui para dar salvação. Mas não é só salvação para vocês, não. Judeus, é para dar salvação para todo aquele que crê. E os caras perguntaram: para samaritano também? Para samaritano também? Como pode? Judeu não se dá com samaritano. Até que ele fala esse negócio aqui, até aí dá. Mas tem uma hora que ele fala assim, ó, versículo 53, Jesus diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tudo bem, é Messias, é Filho de Deus, é samaritano, mas aí vocês vão ter que comer a carne e beber meu sangue. Aí todo mundo foi embora. É isso que diz o texto. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Comeu o quê? A minha carne. Não é possível. Aí o Senhor foi longe demais, mestre. Os discípulos, provavelmente, os mais próximos, né, os apóstolos, 12, chamaram e falaram: mestre, você está pegando muito pesado, o pessoal está mudando de igreja, está todo mundo indo embora. Aí Jesus surpreende todo mundo, dizendo assim, e eu não vejo Jesus aqui com raiva, quero falar sobre autonomia aqui, sobre liberdade. Todo mundo estava deixando o segmento de Jesus, e provavelmente só estaria ali Jesus e os 12. Depois que todo mundo foi embora, Jesus deve ter levantado sua cabeça e visto aquela multidão que estava ali, não estava mais ninguém ali, e viu os 12 que continuaram ali e perguntaram: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Essa frase, essa fala de Jesus é imprescindível no segmento do discipulado. O discipulado de Cristo pressupõe algo importantíssimo, chamado autonomia, chamado liberdade. Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro, representando a igreja verdadeira, que logo depois diz que a pedra seria edificada nele, a igreja. Pedro, essa igreja gloriosa, não a igreja congregação, porque aqui tem tudo. Pedro, aquela igreja que se aliancia com Jesus, talvez faz uma das declarações mais maduras de fé que um homem pode fazer. Para onde nós vamos, Deus? Para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A verdade, gente, é que a história da humanidade é uma história de escravidão. E aqui o dualismo que eu quero trabalhar é o dualismo de escravo e livre. A história da humanidade, a história não na terra, mas da fenomenologia humana, do que nos constitui como homens, é uma história de escravidão. Por exemplo, um patrão te aprisiona por causa do dinheiro.
as relações se aprisionam em si. Parece que temos uma cadeia que nos prende. Se a relação do meu trabalho é o dinheiro que me aprisiona, o que mantém o trabalho estabelecido são as prisões invisíveis de Mamon. É verdade, somos uma máquina de produzir prisões para si. Talvez você precise de favor de alguém, e a gente faz esse favor para essa pessoa, a gente pega o favor dessa pessoa, mas na nossa cabeça fica a célebre frase lá do Capitão Nascimento: quem quer rir tem que fazer rir. Ou seja, uma mão lava a outra. Se eu pedir um favor para aquele camarada, dentro do meu peito fica assim: eu estou preso a ele até pagar esse favor. Não tem jeito. Nós somos uma máquina de produzir prisões para si. Talvez você lá no seu Instagram, você sabe que mais seguidores é possibilidade, empreendedores, de conseguir mais recursos. Então o que você fala, o que você faz, vai te fazer pessoas ficarem no seu segmento ou pessoas irem embora. Ou seja, você é escravo da opinião alheia. Você é escravo da opinião alheia. Preste atenção nisso que eu estou falando. Nós somos uma máquina de produzir prisões para si. Talvez aquilo que começou na sua mão com o seu celular fez com que um vídeo te levasse a um lugar de carícia, e porque você estava carente emocionalmente, de afeto, de toque, você começou a entrar naquele lugar que era proibido, que as algemas iam te pegar. O nome disso, pornografia. E a pornografia, como o próprio Salomão fala, como nós não ficamos naquilo que é, entre aspas, leve, como um abismo leva para outro abismo. A pornografia levou à prostituição. A prostituição levou a você fazer coisas que você nem pensava que poderia, e como consequência disso, a família acabou. Não tem como. Aí eu quero parar de fazer. É assim? Vou parar e acabou? Eu decido e ponto final? Não, nós somos presos. Não tem como. O que nos constitui como seres humanos nos leva a uma condição de escravos. Somos uma máquina de produzir prisões para si. Talvez o maior mecanismo de escravidão que existe na face da terra é a religião. A minha tese aqui existe algo dentro de nós que nos escraviza sempre. E o maior potencial de escravidão se chama religião. E ela usa dois cavalos para levar essa escravidão: a culpa e a ganância. A culpa, porque nos entendemos sempre em falta, uma vez que a percepção de falha é constante, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já falei sobre isso semana passada. E essa culpa nos faz nos escravizar em nome de Deus. E não, escravizar não é ruim, né? Nos escravizar em nome de Deus. Nós escravizamos, e por isso nós começamos a lidar com mecanismos de compensação. Porque eu erro, porque eu fiz errado, eu preciso aplacar a ira de Deus. Por isso eu dou o dízimo na igreja, por isso eu abro e faço trabalho voluntário, por isso eu ajudo quem está precisando. Tudo nessa tentativa de fugir desse binômio que nos escraviza. Mas as algemas estão lá. O outro cavalo da religião para nos escravizar se chama ganância. Porque para o filho mais novo do filho pródigo, lá do pai do filho pródigo, pensa que está fazendo tudo bem na lei, está tudo certo com ele. E para ele ter um cabrito do pai, ele anda na linha. Então ele dá o dízimo para ter algo em troca. Ele faz o trabalho voluntário na igreja para ter algo em troca. Então só muda o gatilho. Mas para o menino bom e para o menino ruim, os dois a religião prende. As algemas estão lá. A religião é uma máquina de produzir escravos. E o pior, nós somos escravizados por um ídolo chamado Deus. Somos uma máquina de produzir prisões para si. A verdade é que o ser humano é essa máquina de produzir prisões. Mas a verdade é que, por si só, nos amarramos no tronco, nos prendemos nos grilhões. Nós não podemos ver uma corrente que queremos nos prender a elas.
olha a corrente ali, caramba, eu preciso me aprisionar a ela. Sempre somos escravos de algo. Sempre somos escravos de algo. Mas a boa notícia do Evangelho hoje, aqui, essa manhã, é que se o ser humano é o senhor de escravos que escraviza a si próprio, Jesus nos apresenta uma boa nova: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse texto que nós acabamos de ver nos revela em Cristo um Deus sem precedentes na história. Esse que nós acabamos de relatar, você pode ir, sabe, um Deus de liberdade, um Deus que deixa ir, sabe, um Deus que nos dá autonomia. Todo mundo começou a deixar Jesus, porque o que ele falou confrontou, e o segmento do Evangelho gera cruz, gera confronto, e à medida que se confronta, não se prende, muito pelo contrário, você escolha. Você tem uma escolha, para se prender ao que você quiser. Ele vira para os 12 e fala assim: vocês também não querem ir? Os caras que estavam com ele, não falou com raiva, ele falou tentando ensinar algo no segmento do discipulado dele mesmo próprio. Ei, não existe relação com Deus sem que haja liberdade para deixar ir, sem que haja autonomia. Depois de um discurso que Jesus fez, todos o deixaram, e ele vira para os 12 e fala assim: vocês também não querem ir? Mas por que isso? Por que Jesus fez isso? Pelo simples fato de que ele é um Deus de amor. E não, presta atenção nisso aqui, calma, eu ainda vou ser conceitual, daqui a pouco eu vou aplicar. E não existe uma relação de amor que não prescinde de liberdade. Não existe uma relação de amor que não prescinde de liberdade. Não existe uma relação de amor que não nasça na liberdade e na autonomia de escolher amar. Para que exista amor, tem que existir liberdade. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Primeiro, para que haja amor, tem que haver relação. E segundo, para que haja amor, tem que haver relação autônoma. Eu não tenho como falar para Priscila assim: Priscila, você vai me amar para sempre. Não tem como fazer isso. Gostaria, mas não tem. Mas ela vai me amar, você não vai, amor? Não, tá bom, obrigado. O que eu quero falar para vocês é que liberdade, se Deus é amor, Deus necessariamente tem que ser liberdade. Porque o amor é amor a algo ou alguém, e para que haja amor a algo ou alguém tem que haver relação, e se há relação, há liberdade para que escolha amar, senão não seria amor, seria ditadura. Vocês entenderam? Esse é o ponto aqui. Vou um pouquinho mais profundo, vou provocar. Tem muita gente que me pergunta: por que Deus criou o mundo e o pecado entrou no mundo? Por que Deus não fez um mundo sem pecados? Deus é mau? Não, muito pelo contrário, a resposta é porque Ele ama. Ah, daí você vai, como assim? É isso mesmo? É isso mesmo. Presta atenção, não existe uma relação de amor sem que seja dada a escolha para que a gente possa amá-lo ou não. Se fechar a realidade do reino de Deus ou se abrir a ela é condição sine qua non para que a gente possa amar ou não o Senhor. Se Deus nos criasse para amá-lo sem termos responsabilidade em escolher amá-lo ou não, não seria amor. Para que haja a possibilidade de amá-los, Ele tem que abrir para a gente a possibilidade de não amá-lo. E a não escolha de amá-lo faz com que o pecado seja uma opção. Deus criou um mundo com pecado? Não, Deus criou um mundo por amor. E amor requer liberdade. E liberdade traz por si consequências. Ele nos amou tanto, por isso que diz em Apocalipse que o Filho de Deus foi entregue desde o início da fundação do mundo. Porque se Ele criou em amor, o Filho de Deus foi entregue como resposta para inclusive a liberdade do homem de não amá-lo e trazer uma nova possibilidade de vida, a vida no Filho. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Também tem gente que me pergunta assim: como que Deus cria alguém para ir para o inferno?
Inferno existe? Como que Deus cria alguém para ir para o inferno? Não é possível, sabe? Não condiz com a ideia de um Deus de amor. Aí eu te afirmo, é o contrário. É o contrário. O inferno só existe porque Deus é amor. Daí você fala, agora você foi longe demais. Vamos partir do pressuposto, o texto bíblico está falando, existe céu e existe inferno, ok? Ou seja, existe eternidade. Então, vem comigo. Se Deus nos prometeu eternidade, e Ele levasse todo mundo para o céu, independente da escolha que a pessoa tivesse, Ele feriria a autonomia do homem, se escolher se abrir a realidade eterna com Ele, ou longe dEle. Se Deus simplesmente levasse as pessoas para serem salvas, e acabou e ponto final, Ele não amaria a gente, porque Ele não nos daria escolha para dizer, eu quero estar com você, ou eu não quero estar com você. Sim, o inferno, e óbvio, vamos ressignificar o que é inferno? O inferno é lugar onde Deus não está. O que é céu? É lugar onde Deus está. O inferno não é um instrumento de tortura de Deus, é consequência do amor de Deus, por nos dar escolha, de estar com Ele ou não. Presta atenção nisso, não tem jeito, só existe amor a Deus num ambiente chamado liberdade. Sem liberdade, sem autonomia, não existe amor, e é isso que Jesus está mostrando aos seus discípulos. Um discurso duro, todo mundo vai embora. Jesus vira para aqueles mais próximos, que estão ali, e pergunta, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? E Jesus está falando assim, com amor eterno eu amo vocês, e não existe amor sem relação, não existe amor sem escolha, não existe amor sem autonomia, não existe amor sem liberdade. Vocês também não querem ir? A liberdade é o único ambiente possível para que o amor triunfe a escravidão. A liberdade é o único terreno fértil possível para que o amor quebre os grilhões do que nos mantém escravos. Até agora, 2 princípios absolutos foram trabalhados. Primeiro, número 1, somos escravos, temos uma vocação à escravidão, parece que sempre buscamos uma cadeia para nos prender. E o segundo princípio, não existe relação em amor com Deus sem liberdade, porque sem liberdade não existe uma relação em amor, porque amor prescinde a escolha. Vocês estão entendendo, gente? Então tá bom, vocês não vão falar também se não estiver? A pergunta principal aqui e agora vamos começar a aplicar. A pergunta principal como conciliar a alma que teima em escravidão, que sempre é predisposta aos grilhões, com uma relação de amor e de liberdade que Deus nos propõe. Parece que são 2 realidades inconciliáveis. Como? Qual é a liberdade de fato que encontramos em Cristo? Em que consiste a liberdade que Cristo nos dá? O texto responde, versículo 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ou seja, liberdade, amor, autonomia que Deus nos dá, mas a resposta, presta atenção aqui, o meu ponto, em primeiro lugar, Pedro nos ensina que liberdade é escolher a quem eu vou me prender. Liberdade é escolher a quem eu vou me prender. Pedro fez a sua escolha, eu me prendo a Cristo. Afinal, se fatalmente somos escravos de algo, a nossa liberdade consiste em escolher em quem nós vamos nos prender. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. A grande liberdade que o Evangelho nos dá é a opção de escolhermos estarmos presos ao Deus Todo-Poderoso. Mateus 16 diz o seguinte, Jesus falando aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, amor que dá liberdade, amor condicional,
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. O que Jesus está falando aqui? Você tem a opção, você tem a escolha. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ou seja, escolham, se vocês puderem, se aprisionar aquilo que te dá vida. Esse é o grande paradoxo do Evangelho: liberdade. Só se escolhermos sermos aprisionados aos laços de um amor maravilhoso, que se deu por tudo por nós, o amor de Jesus. O apóstolo Paulo narra 2 tipos de escravidão que a alma humana pode se submeter. Romanos 6,16 diz o seguinte: não sabeis que se vos ofereceis a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja escravo do pecado, e aqui em outras traduções, seja escravo do desejo que não leva a Deus, do desejo que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça. 2 tipos de escravidão. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de ensino que vos foi transmitida, e libertos do pecado, vos tornastes servos da justiça. Servos nós vamos ser, de acordo com o apóstolo Paulo, não tem jeito. Ou você é escravo dos seus desejos, ou você é escravo de Cristo. A pergunta que eu faço para você é: qual é o nome da sua algema hoje? De quem você é escravo hoje? Ah, meu irmão, há tanta gente aqui algemada hoje, há tantas consciências presas porque traíram, porque adulteraram, porque varreram para debaixo do tapete. Mas você não esquece, toda vez que você olha para suas mãos e você vê as algemas invisíveis, você lembra do que aconteceu. Toda vez que você deita no travesseiro e vai dizer boa noite à sua esposa, boa noite ao seu marido, a sua consciência é levada cativa àquele momento em que você atraiu, e isso te leva à sua escravidão diária. Escravo do desejo, adúltero, essa é a sua sentença de escravidão. Toda vez que você olha para a sua aliança, ela berra no seu ouvido: você não é digno, você não é digno, a sua realidade é mentirosa. Isso tudo tira a sua força, isso tudo tira a sua paz, isso tudo te escraviza. Mas hoje, meu irmão, saiba o escravo de quem você pode ser, porque Jesus aparece no horizonte da sua existência e grita a sua voz de amor, como fez com os discípulos. Você não quer ir? É como se Jesus estivesse falando assim: eu te dou liberdade de escolher. Você quer ir embora? Vai. Mas meu filho, o que eu quero de verdade é a sua decisão de começar o caminho da sua cura. Que você diga hoje: para onde eu vou, Senhor? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Se eu sou escravo, eu me prendo a ti. Vem e faz tudo de novo na minha alma. Aleluia. Não tem jeito, meu irmão. Ou você é escravo dos seus desejos, ou você é escravo de Cristo. Qual é o nome da sua algema? Qual é o nome do seu aguilhão? O que tem te prendido? De quem você é escravo hoje? Da mesma forma, tem gente aqui hoje que aparentemente vai tudo bem, mas só você sabe. Nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus filhos sabem o buraco e o clamor existencial que está aí dentro do seu peito. É uma prisão de segurança máxima, é uma algema que não acaba mais, escravidão. Eu era muito jovem. Se meu pai e minha mãe descobrissem, como é que seria de mim? Foi só uma vez, uma relação, um amorzinho de adolescente. Resultado positivo. Uma criança pode acabar com a minha vida, pode acabar com a minha história. Como que vai ser? A minha consciência fica me castigando o que eu fiz. Eu simplesmente fiz um aborto, e aquele aborto marcou a minha história para sempre. Resolvi o problema, mas toda vez que eu deito, eu escuto o choro da criança.
Hoje a minha consciência está lá latejando na minha mente, e nada que eu possa fazer consegue aplacar isso, esse rombo que está aqui no meu coração. Mas eu tenho uma novidade para você, escravo: você pode se prender àquele que te aprisiona para te dar a liberdade. Esse hoje é Jesus, que aparece lá longe e grita mais uma vez, como fez aos seus discípulos: você quer ir? Você pode ir, você tem autonomia na sua liberdade para viver a sua escravidão. Mas é Jesus falando também, através dessa liberdade: ei, eu te amo, e por isso te dou liberdade de escolher. Eu quero escutar da sua boca. A minha oração é que hoje você grite em alta voz e fale em plenos pulmões: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? E Deus fala para você: é isso que eu precisava escutar. Eu só preciso do seu acesso. A liberdade pressupõe darmos acesso a Ele fazer. Eu só preciso do seu acesso. Eu quero começar tudo de novo. Você entende isso? Ah, meu irmão, o amor de Deus é gentil, e o que Ele nos promete, sabe o que Ele fala aqui? Nessa figura que Jesus elenca com os seus discípulos: vocês querem ir? Para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Quando Pedro fala isso, eu quero ficar, ele se demonstra um Deus que promete cura para quem fica. Cura para quem fica. Cura para quem fica. Louvado seja o nome de Jesus. Mas um problema que eu tive em casa, um mau amor que eu tive, me levou a experimentar realidades escapistas. Talvez essa seja a sua verdade. E eu vi na realidade que me escapa emocionalmente, socialmente, nessa fuga da realidade, uma algema boa para se prender. Mas aquilo que simplesmente me deu um barato rápido começou a se tornar uma constância, e da maconha evoluiu para cocaína, do cigarro para maconha, da maconha para cocaína, e para juntar as coisas, a bebida veio junto a reboque, e como consequência disso, hoje, encarar a vida de rosto limpo é a pior coisa que eu posso fazer. Eu não tenho coragem, e eu vou me perdendo, e essa algema que me faz escapar me tem levado à morte. Mas mais uma vez Jesus te trouxe aqui, e lhe aparece no horizonte, e aparecerá quantas vezes se forem necessárias. E a pergunta de Jesus é sempre a mesma: você também quer ir? Você tem liberdade de continuar a sua vida. Mas em outras palavras, Jesus está respeitando a sua escolha, sabendo que a cura começa em quem se reconhece como escravo, mas escolhe se prender ao que lhe vai trazer cura. E a oração de Jesus é que você fale o que Pedro falou: para onde eu vou, Senhor? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É o que Jesus quer escutar hoje de você, sabe? Ele quer escutar isso. Eu sou escravo, Jesus, eu escolho ser escravo, mas a minha escravidão está em se prender às suas correntes de amor. Eu sou escravo de Cristo, e nele eu sou curado. Essa prisão amorosa. Se somos escravos, se a nossa fenomenologia nos fez assim, Jesus promete uma prisão que nos liberta. Vamos entender isso. Uma liberdade condicional é a liberdade de escolher por quem você vai se aprisionar, porque prisão você vai ter. Que tal ter as algemas mais libertadoras que a sua vida pode ter? Cristo como centro. Deus seja louvado. Meu querido, a proposta do Evangelho hoje é: coloca para fora. Avalie, redimensione, reveja os fatos, a sua história e as suas prisões. E Jesus fala hoje para você: coloca para fora o que está no teu peito, de quem você quer ser escravo. Para onde eu vou, Senhor?
Se só tu tens as palavras de vida eterna, é isso que Ele quer escutar de você. Só tem cura para quem coloca para fora. Jesus aqui se revela como aquele que quer arrumar a bagunça da nossa cabeça. A fé em Jesus organiza a nossa alma. A fé em Jesus cura as nossas emoções. Eu vim aqui para dizer para você hoje, em nome de Jesus, que agora, enquanto eu falo, eu sei que o Espírito Santo já colocou no coração de muitos a fé que Ele colocou no coração de Pedro. E essa fé é livre para escolha e promete cura para quem ficar. Só tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja Deus. Que a nossa resposta hoje, gente, seja: para onde iremos, Senhor? Eu sou escravo, eu nasci escravo, e hoje eu me prendo aos seus laços de amor. Eu tiro os aguilhões que me aprisionam, eu tiro as minhas prisões emocionais, eu tiro as culpas que carrego, sabendo que seu sangue me liberta para me aprisionar a ti. Isso é lindo, o seu sangue me liberta para me aprisionar a ti. Eu quebro todo vício que me faz viver uma realidade escapista e me faz te perder no caminho. Eu quebro toda algema que me faz preso a gatilhos emocionais, que me fazem ter uma dimensão menor a respeito de quem eu sou. Para onde iremos nós, Senhor? Só encontramos vida em ti. Hoje é dia de você correr para o Senhor, para romper com essas cadeias que te aprisionam. Ei, chega de ser escravo, chega de ser culpado, chega de se esconder. Nele encontramos toda a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria. Nele somos plenos. Qual é a sua algema? Essa é a pergunta. De quem você é escravo? Em segundo lugar, alguma coisa não deve estar fechando em você. Se você pensou um pouquinho mais, se eu falo sobre liberdade e diz que todo mundo tem que ser escravo, só basta escolher o quê? No que consiste a liberdade de Jesus? Onde está? Então peraí, somos escravos? Não tem jeito. Existe uma mudança que o Evangelho faz. 1 João capítulo 3 versículo 1 diz: vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que coisa incrível. O amor gera liberdade para não nos aprisionar. Essa liberdade faz com que a gente escolha ser escravo de Deus ou ser escravo do desejo. Mas a escolha por Cristo, em João, ganha outro significado. Faz a gente mudar do status de escravo para filho amado de Deus. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então onde está a nossa liberdade? Número 2, a nossa liberdade está nos fatos de sermos filhos amados de Deus. Em Cristo você não é escravo, você é filho. O escravo não fica para sempre na relação com o pai, porque tudo se torna obrigação, tudo é sonho de libertação. O escravo não tem afinidade, não tem vínculo, serve por medo, obedece por constrangimento. Por isso o sonho do escravo é fugir. Jesus, porém, diz que o escravo não permanece para sempre. Daquela hora em diante, aquele povo deixou eles. Versículo 66, deixou de seguir Jesus. Agora o filho sim, se tem vínculo, se reconhece a verdade no Pai, e se conhece Deus como Pai, dando sentido a toda a existência dele, o filho fica nessa relação com o Pai, porque para ficar tem que ser filho. O escravo pode até ficar na igreja, o escravo pode ser batizado,
O escravo pode ser enviado para o seminário, pode comer ceia, o escravo pode ser consagrado pastor, pode ser consagrado bispo, apóstolo. O escravo, ele fica na religião, mas não fica no pai, não fica no evangelho, fica na senzala, mas não tem lugar à mesa com o pai. O escravo pode até comer a ceia todo o início do mês, mas não se alimenta do Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. O escravo só fica em casa, debaixo do telhado de uma instituição da igreja, mas corre quando o evangelho o confronta. O escravo não aceita ser mexido no cerne da sua escravidão, porque ele é escravo do pecado, ele ama o pecado, ele lambe o pecado, ele chama o pecado de meu amor, de minha possessão, ele chama de minha obsessão hormonal, ele chama de esperteza de passar os outros para trás e ser bem sucedido economicamente. Quem comete o pecado é escravo do pecado, assim diz o texto bíblico. Mas se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é escravo? O escravo é esse cara que do evangelho ele quer apenas o que ele seleciona, textos recortados, mas não pega a totalidade, mas não quer o evangelho que entre nele, que permaneça nele, que refaça, que o recrie, que o reinvente, que o transforme, que o converta todo dia. O escravo é aquele que foge de submeter seus processos mentais à cura da verdade. O escravo é aquele que entra em processos de auto-enganos apenas para não se enxergar. Daquela hora em diante, o povo deixou Jesus. O escravo não aguenta o evangelho, não aguenta, mas o filho sim. Quem é o filho? Quem é o filho? O filho é aquele que recebeu Cristo como pai. Cristo, o filho é aquele que se achega a Cristo em fé como resposta ao seu amor. Ele é Deus e Senhor, e eu sou salvo por um decreto de amor bondoso, que me comove a fazer escolha de responder a esse amor incondicional de um pai inconsequente, que não é lógico em amar. Ele apenas ama, independente do que eu fiz ou deixei fazer. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E por isso o filho permanece, porque quando escuto do mestre, você é livre para ir, já não me viu mais sentido uma vida que não seja nele. O filho permanece não pelas obrigações, mas porque quando coloca a cabeça para fora da existência, ele vê que lá fora é morte, e ele vê prazer nele, no Senhor, é apenas naquela relação. Porque quando ele escutou, você está livre para ir, ele olhou para fora e sabia que pular para a vida sem Cristo era pular em direção à morte. O filho descobre que o único solo que pode alimentar as suas raízes é o que traz a seiva do evangelho e do amor do Pai. O filho permanece porque não vê vida fora do Pai. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Filho, a pergunta que eu te faço essa manhã: será que a sua liberdade ela é condicionada a um falso Deus? Será que você está aqui só por causa do medo do inferno? Será que você está aqui hoje só porque a história te trouxe para cá, a cultura te trouxe para cá? A verdade é, qual é a sua relação com o Pai? É uma relação de liberdade? Ou talvez as algemas que te prendem lá fazem com que você seja um escravo dentro da casa do Pai, porque aquele que ama o pecado é escravo dele. O Senhor Jesus fala para mim e para você hoje, no nome de Jesus: saia da senzala, venha para a mesa. Saia da senzala, venha para a mesa. O escravo não deixa que a realidade do evangelho entre no peito, mas hoje o Filho de Deus quer nos libertar para sermos filhos dele. O filho permanece porque só vê cura estando plantado no Senhor. Quem é você? Você é escravo ou você é filho?
o caminho e a trajetória do discipulado com Cristo faz com que a cruz seja, óbvio, o nosso lugar. Se você quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O escravo olha para isso só com a parte B do versículo. Acha que uma relação com Deus é uma relação de escravidão. Toma a tua cruz, renúncia. O filho não, fala que a relação com Deus é ressignificada pelo amor. Você vem após mim, você vai encontrar coisa muito boa aqui, ó, nos limites da minha propriedade. Gente, nas propriedades do reino de Deus tem muito mais do que cabrito. Por que eu estou falando isso? É a figura do filho mais velho, do pai, do filho pródigo. O filho mais novo, claramente, tinha um caminho de volta. Ele sabia que tinha errado, se via fora da relação. O filho mais velho não se reconhecia carente, porque fazia tudo que o pai mandava. Era um escravo dentro de casa. E quando o filho mais jovem voltou, ele falou assim: como que esse cara recebeu presente seu? Como que esse cara recebeu um cabrito seu? O pai virou para o filho mais velho e falou assim: meu filho, você não está percebendo que tudo que eu tenho é seu? Você não está percebendo que o maior presente que você pode ter é eu como pai? Você está querendo que eu possa te dar? Hoje o Senhor te fala: saia do lugar de dominação, saia da senzala e venha para a mesa. Somos filhos, e filhos vêm no pai, uma relação de amor e de liberdade, aquilo que pode ser traduzido para a vida, como vida para todos e vida em abundância. Você é escravo? Você é escravo de um falso Deus? Você é escravo dos teus desejos? Ou você é filho? Vede quanto amor Jesus tem nos dado, a ponto de sermos chamados filho de Deus. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida. Você pode falar isso com o seu coração? Diga: tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti. Vamos ficar de pé para cantar isso? Diga para onde? Vamos ficar de pé. Para onde
a liberdade te faz um convite. O convite é: a quem você quer se prender? A resposta sincera que Deus quer para você, para começar a sua cura: eu só tenho o Senhor. Para onde eu vou, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Você quer começar uma vida nova com Jesus hoje, aqui essa manhã? A pergunta é essa, de forma gentil, Deus te pergunta: você quer começar uma vida nova com Ele? Feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, fale no seu coração: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu escolho me prender a Ti. Eu entrego a minha vida para Ti. E assim eu oro, no Teu nome, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixa. Você orou comigo, levanta a sua mão. Se você orou comigo, levanta a sua mão. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Lá na galeria, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém na galeria? Deus abençoe, eu estou vendo você. Aqui atrás tem alguém, aqui embaixo, aqui atrás, que eu não vi. Aqui atrás, Deus abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Tem mais alguém aqui? Gente, liberdade no Senhor é nos prendermos a Ele. Aleluia. Se tem alguém aqui essa manhã que quer voltar para os caminhos de Jesus, porque é escravo de outra coisa, mas hoje quer reafirmar: eu quero o Senhor. Você que está voltando hoje, levanta a sua mão. Você que está se reconciliando com Cristo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? São muitas pessoas, glória ao Teu nome, Jesus, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Gente, a gente precisa de um melhor acolhimento. Eu sei que são muitas pessoas. Eu vou te pedir que se você levantou a sua mão, que você levante mais uma vez a sua mão. Levante mais uma vez, se você levantou a sua mão. E eu vou pedir isso, levante. Eu vou pedir para a pessoa que está do lado dessa pessoa, que traga ela aqui na frente agora. Se você está do lado, lá em cima também, nós vamos terminar orando. Vem aqui com eles, ó. Nós vamos terminar orando aqui na frente com essas pessoas. Isso, vem aqui, isso. Vou chamar os líderes de célula, vem os líderes de célula aqui também. Isso, tragam, nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Sai do seu lugar, você que está em cima também. Você que está em cima, você levantou a sua mão. Foi uma manhã de conversão, de entrega ao Senhor, de vidas. Desce aí agora, isso, vem aqui agora. Vem aqui agora, vem aqui no altar do Senhor. Isso, vem aqui para o lado, isso. Iremos nós. Você pode cantar isso em adoração ao Senhor. Diga: só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, adentrando. Tu és o pão do céu e o Deus Emmanuel. Enche-me, até transbordar. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre e sempre.
e a Ele a glória. Para sempre, amém. Senhor Jesus, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida. Hoje nós como igreja te falamos, se é para ser escravo, nós somos escravos de Ti. Senhor, nós dedicamos esse povo que está todo aqui na frente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou com esse povo. Ajuda-nos a dar solidez. Ajuda-nos, Senhor, a dar raiz. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, ajuda-nos como igreja, Senhor, a sermos uma comunidade de filhos e não de escravos. Obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado pela liberdade que o Seu Evangelho nos dá. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Gente, excelente semana, gente. Deus abençoe vocês. Vamos cantar, mano. Tu és. Vai, desculpa. Vai.